Pessoal, obrigada a todos por terem vindo aqui com esse fim de tarde de trânsito aqui no KLA. Obrigada mesmo. Esse é o segundo evento aqui do time de contratos. A gente fez há uns 3 meses e a gente fez a construção do contrato, partes, preço, forma de pagamento, condições específicas e formação de contrato. O que a gente sentiu naquele evento foi que as pessoas queriam discutir mais as cláusulas mais densas do contrato, que acho que o objetivo hoje é entrar um pouco na parte de danos, parte de responsabilidade, limitação de responsabilidade, exclusão de responsabilidade, multa contratual, limites disso, e tem uma curiosidade sobre até onde a gente pode ir, especialmente tendo em vista a interpretação dos nossos tribunais aqui. Então, o time de contratos aí, liderado pelo Elias, a Natália, a Érica, o Luiz, junto com o time de contencioso que foi convidado para falar os nãos ou os senãos para a gente aqui, a Thaisa, o Thiago e a Flávia, que estão lá no fundo, vão interferir. Isso é um bate-papo, tá, gente? A gente colocou propostas na mesa do que a gente vê, ou que a gente costuma sugerir aos clientes, o que pode ser executado ou o que pode não ser executado. A minha área específica é societária, nós temos sócios específicos da área tributária, o José Flávio, Tomás do imobiliário, a Bruna do trabalhista estava aqui, acho que é isso, mas se tiverem contratos específicos de outras áreas, inclusive a Ana Carolina de propriedade intelectual também estava aqui, a gente pode adentrar nas matérias específicas. A ideia não é que seja uma apresentação formal, ensinar, todo mundo aqui sabe como é que a gente faz os contratos, é intervir mesmo, é bate-papo, qualquer hora eu falo, não concordo, eu já vi isso, pode aquilo, por favor, fiquem à vontade, tá? Obrigada de novo por terem vindo, e quando acabar, a expectativa é uma apresentação de meia hora a 40 minutos, aí acabando a gente abre não, vai ficar o tempo inteiro aberto para a gente conversar, e se não tiver muito, a gente continua conversando no nosso café lá embaixo, que vai ter drinks e petiscos. Obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem aqui. Como a Karen falou, a ideia disso daqui é realmente um bate-papo, então a contribuição, as perguntas de vocês, as experiências que vocês já tiveram, as dúvidas que têm, fiquem à vontade, podem interromper a gente. O outro evento foi dessa forma e foi muito produtivo, exatamente pela participação dos convidados, dos participantes, então a gente realmente quer que vocês venham, conversem, perguntem, fiquem bem à vontade, tá? Bom, hoje é o segundo evento de melhores práticas em contratos e, como a Karen disse, a gente vai falar um tema um pouquinho mais técnico, que é a limitação de responsabilidade de indenizar e alocação de risco, né? Hoje a gente os tópicos, a gente vai começar explicando um pouquinho o que é dano e quando vem a obrigação de indenizar. Depois disso a gente vai passar um pouquinho sobre as características e os requisitos da limitação e da exoneração de responsabilidade. E aí, por fim, no fim da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a alocação de risco e aí as diferentes cláusulas ou tipos de cláusulas que a gente pode usar para limitar ou exonerar o risco dos contratos, tá? Eu vou passar a fala para a Natália, que vai iniciar a apresentação. Então, mais uma vez, obrigada por todos, como o Elias comentou. A nossa agenda começa pelo dano, justamente porque a nossa ideia aqui é trazer uma visão geral da responsabilidade civil como um todo, para depois a gente entrar na responsabilidade civil contratual, até porque a gente não tem como falar de limitação de responsabilidade sem entrar na ideia de responsabilidade, né, no conceito. Então, o primeiro pressuposto aqui que nós trouxemos da responsabilidade civil é o dano. E o dano, como a nossa doutrina diz, é a lesão de um bem jurídico material ou moral, ou seja, um bem jurídico patrimonial, econômico ou moral, não econômico, integrante da sua personalidade, honra, imagem e liberdade. O segundo pressuposto da responsabilidade civil é o ato ilícito. Então, aquele que por ação ou omissão voluntária, ou seja, por dolo, negligência ou imprudência, por culpa, violar direito causado na outra, ainda que exclusivamente moral, por isso patrimonial ou moral, comete ato ilícito. Então, aqui é o conceito básico, né, dos pressupostos e vinculados agora à obrigação de indenizar, né? Então, o artigo 927 do Código Civil, ele traz que aquele que por ato ilícito causado na outra fica obrigado a repará-lo. Então, aqui a gente tem esse causal, que seria o outro pressuposto da responsabilidade civil,
que vincula o dano ao ato ilícito e a obrigação de reparar. Nesse artigo aqui, então, a gente configura a responsabilidade civil subjetiva, e no parágrafo único do mesmo artigo, nós temos a configuração da responsabilidade civil objetiva. Enquanto a responsabilidade civil subjetiva precisa de configuração de culpabilidade, a responsabilidade civil objetiva independe de culpa e é baseada, então, assim, na teoria do risco. Nesse momento aqui, então, é importante que a gente faça a diferença, né, porque eu falei de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Essa responsabilidade civil, então, o dever de indenizar decorre da lei, né, decorre de um ato ilícito, enquanto a responsabilidade civil contratual, ela tem um fato jurídico negocial. O dever de indenizar decorre de um inadimplemento de uma obrigação contratual. Então, essa é a grande diferença. Então, o exemplo da faculdade, a aquiliana é aquela, você bateu no meu carro, eu não tenho um contrato com você, você vai ter que pagar por lei, né? Aquela responsabilidade que independe de contrato, né? Exatamente, do nosso dia a dia, como a Karen falou, né? Então, bateu o carro, tem obrigação de indenizar, a gente não tem um contrato. Agora a gente vai entrar no que a gente vive do dia a dia, que é a contratual mesmo. Isso foi só a introduçãozinha para a gente diferenciar um do outro. Mas é o que disse, a obrigação extracontratual é aquela que surge da vivência cotidiana com qualquer pessoa ao nosso redor. Já a contratual são aquelas pessoas com quem a gente mantém uma relação formal, uma relação jurídica. Muito bem. E aí, o artigo aqui que realmente traduz essa questão do inadimplemento contratual, obrigação de indenizar, é o 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, etc. E aqui também é muito interessante a gente destacar que nem todo descumprimento contratual acarretará dano, né? O dano tem ideia de prejuízo, então a gente precisa configurar o prejuízo ou o interesse violado para que ocorra a obrigação de reparar o dano. Isso é muito importante. Aqui no Brasil, especialmente, o simples descumprimento de uma obrigação contratual não gera obrigação de indenizar, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos. Lá, o descumprimento, puro descumprimento, já pode gerar a obrigação de indenizar. Aqui se faz necessário a comprovação de que aquele descumprimento, de fato, gerou um dano, direto ou indireto. Se houver limitação ou não, a gente vai ver isso mais para frente. Que eles têm os punitive damages, Punitive né? damages, basta você descumprir que você vai ser punido. Aqui tem uma relação direta ao prejuízo sofrido, né? Exato. Exatamente. E aí agora, né, tendo essa ideia geral, esse panorama geral da responsabilidade civil, seja da contratual especificamente, a gente entra na limitação e exoneração de responsabilidade, uma vez que esse nosso assunto aqui está ligado à responsabilidade civil contratual, né? Então, uma das características dessas cláusulas é justamente o acordo prévio entre as partes, né? As partes, então, elas visam alterar os efeitos da indenização, né? Então, mediante acordo, elas visam alterar os efeitos da indenização, que será sempre uma cláusula acessória ao contrato, pois você precisa que uma outra obrigação principal, por exemplo, seja descumprida para que ela venha a ter os seus efeitos. E também trouxemos aqui como suporte da doutrina, do próprio Código Civil e de um enunciado do Conselho de Justiça Federal, a aceptibilidade desse tipo de cláusula, né? Então, ele fala, se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á valores, perdas e danos. Então, esse artigo aqui do 946 do Código Civil, ele possibilita a limitação da responsabilidade. Então, é um suporte que a gente tem aí no próprio Código Civil, da possibilidade dessa cláusula. É o embasamento legal que viabiliza que as partes incluam cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade nos contratos. Existem algumas outras cláusulas específicas em CDC ou em outros temas, como, por exemplo, transportes, que a gente vai ver aqui, que fala especificamente de quando pode e quando não pode limitar a responsabilidade, mas o artigo 946 que a gente está mencionando aqui, ele é mais geral e ele é o que pode embasar toda e qualquer limitação de responsabilidade. E o enunciado do Conselho de Justiça Federal, ele é uma orientação, na verdade, muito interessante, por sinal,
porque eles reconhecem a licitude da estipulação de cláusula que exclui a reparação de perdas e danos, que seria a exoneração de responsabilidade, que afasta a responsabilidade civil da indenização, como também da cláusula de limitação. Então, esse enunciado 631 vale a pena ler ele na íntegra, porque ele realmente traz aqui todo o embasamento dessa licitude. Isso é importante, gente, porque a gente discute muito, não pode excluir responsabilidade, não pode. Isso é um pouco um dogma que o nosso time do contencioso, a Thaisa, quando você quiser, pode excluir. Algumas coisas você não pode excluir responsabilidade, tem limites, o Elias vai explicar bem isso, mas é importante a gente entender que as partes têm essa liberdade de excluir excluir a responsabilidade dentro de alguns parâmetros. Tá certo isso, Thaisa? Excluir ou limitar. Eu acho que a ideia aqui é pensar nas cláusulas de exclusão e limitação de responsabilidade também como cláusulas que previnem conflitos ou que deixam os conflitos que podem decorrer dos contratos menores, menos complexos, e aí com isso a gente tem processos mais céleres e mais efetivos. Porque quando em contratos em que não existe a limitação de responsabilidade ou exoneração, você acaba deixando a discussão sobre o descumprimento contratual muito aberta. E a quantificação do dano é sempre muito complicada. Muitas vezes depende de perícia, depende de provas que as partes não conseguem produzir. Quando a gente tem uma cláusula que limita a responsabilidade, estipula fórmulas matemáticas que sejam para quantificar o dano, para limitar o dano, a gente tem, às vezes, um mecanismo de solução de conflito. A gente espera que uma parte que está bem assessorada e com um contrato, com uma boa cláusula de limitação de responsabilidade, ela não vai entrar, espera isso, né? Não dá para limitar, mas a gente espera que ela não vai entrar numa aventura jurídica pedindo milhões e milhões de reais quando a gente tem um contrato que tem uma cláusula clara de limitação de responsabilidade, com um cap claro de indenização. Eu acho que olhar para essas cláusulas como uma forma mesmo de prevenir os conflitos e dar maior previsibilidade para vocês no futuro do que pode decorrer disso. Posso fazer um adendo? Claro. Eu acho que para esse tipo de situação que você não quer entrar no critério de cálculo do dano e quantificar, talvez a multa compensatória seja uma solução. A gente vai... Pré-define, e dependendo do tipo de infração, e daí... Porque Porque quando você limita, você tem um limite, você tem que chegar a um critério para alcançar ou não aquele limite. Na multa, você tem um valor pré-determinado, na compensatória. Eles vão abordar a multa compensatória como pré-fixação de perdas e danos, e ela não deixa de ser uma cláusula de limitação de responsabilidade, né? Mas, diferentemente da limitação, que a gente tem uma apuração pode ter uma apuração até a limitação, essa cláusula a gente tem o dano pré-fixado. Então, aqui, justamente esse slide, esse nosso momento aqui, é justamente trazer as características gerais das duas cláusulas, limitação e exoneração. Mais à frente, o Elias ele vai ir mais a fundo em cada uma delas, características e tudo mais, tá? Os requisitos de validade. Então, nós destacamos esses 3 requisitos aqui de validade, hoje também presentes na doutrina, que seriam, né, não violar normas de ordem pública, ou seja, não violar normas que possuem, que infringam princípios, valores do nosso ordenamento jurídico, econômico, social, moral. Não pode ser imposta de forma unilateral e, por isso, também não é permitida, né, não é, na verdade, admitida nos contratos de adesão e não pode tratar da integridade da pessoa humana também, por ser um valor aí constitucional, também faz parte da própria ordem pública. Exatamente. Então, ele também não é um direito disponível à integridade humana. Então, quer dizer, você não pode estabelecer limites para a responsabilidade, para a integridade da pessoa humana. E isso vai muito de encontro com o que a gente vai falar no próximo slide daqui a pouco, que é no relação dos contratos de transporte. Que existe uma regra específica para o contrato de transporte, mas ela excetua, por exemplo, os danos materiais, patrimoniais da pessoa, como as suas bagagens. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. E aí, exemplificando,
os requisitos de validade, nós temos esses exemplos aqui. Nós trouxemos 4 exemplos relacionados a diferentes áreas do direito, então, trabalhista, civil, especificamente dentro do civil consumidor. E essa primeira questão aqui, esse primeiro exemplo do trabalhista, é o artigo 223G, parágrafo 1º da CLT, que ele estabeleceu aqui parâmetros com valores máximos. Nessa cláusula para pagamento de indenização em caso de dano moral. Então, esse artigo especificamente, dano moral, seria baseado na remuneração do empregado. E aí o STF aqui decidiu que lei ordinária não pode prever valores máximos de dano moral, mas sim serem de fato utilizados como parâmetro para balizar ali a decisão do magistrado. O que o STF quis dizer aqui foi o seguinte: o legislador errou em tentar estabelecer um valor máximo para a indenização moral do trabalhador. Então, aquilo não é uma regra dura que ele deve cumprir daquela forma, mas sim um balizador, um orientador para que ele possa usar aquilo como parâmetro para estabelecer esse dano moral. Mas não necessariamente ele precisa cumprir o que está estabelecido ali. Ele vai ter que analisar o caso a caso, até para verificar qual foi o dano causado àquele empregado, né? Que pode ser um dano bastante grave, moral bastante grave, mas aquele empregado tem um salário baixo, então qualquer indenização em cima do cálculo, em cima do seu salário, não seria suficiente para compensá-lo por aquele dano moral. Outro exemplo aqui seria da integridade física, que também está conectado ao requisito que nós falamos agora. A integridade física, ela é um direito da personalidade, portanto, irrenunciável. Sempre que violado esse direito, ele deve ser indenizado, está previsto aí no artigo 11 do Código Civil. E agora a questão do transporte, que é muito interessante, que o Elias até comentou antes. Essa questão do transporte, o artigo 734, ele fala que o transportador responde por perdas e danos causados às pessoas transportadas e às bagagens. E aí ele diz expressamente, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Então, o próprio artigo aqui traz a nulidade da cláusula excludente de responsabilidade, e o parágrafo único, a princípio, ele parece contradizer a parte de cima, né? Mas, na verdade, esse parágrafo único, ele fala, é lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização, uma vez que ele pode fixar o limite da indenização para bagagens, mas em relação à pessoa, não. Então, as pessoas, os danos causados às pessoas transportadas, eles deverão ser indenizados na sua integralidade, mas em relação às bagagens, pode ser fixado um limite. Esse artigo, quando você lê só o caput dele, ele é bastante confuso, porque ele diz aqui, pessoas e bagagens, não pode. E aí depois no parágrafo único ele fala, não, bagagem pode. Então era melhor não ter colocado bagagem lá em cima, só tratar da bagagem embaixo, né? Mas será que tem uma contradição? Porque o parágrafo único, ele pode ser interpretado não como uma limitação de responsabilidade, mas uma obrigação de quem está contratando, o cliente, de declarar o quanto é a bagagem. Então, sim, a fim de fixar o limite da indenização. Então, se a gente vai estabelecer qual que é o valor da bagagem, é para você, eu não pago mais do que isso. Na prática... Quem está declarando é quem toma o serviço. Então, esse computador aqui custa R$2.000, tá bom, eu transporto por R$2.000. Agora, se eu chego e falo, esse computador vale R$2.000, e eu vou cobrar uma indenização, não vale R$2.000, vale R$10.000. Aí você não permitiu que o transportador avaliasse o risco que ele está correndo. Então, eu não sei se tem uma incompatibilidade. Ele transfere o ônus para o contratante, para o tomador de serviço, de declarar qual que é o valor do risco que o transportador vai assumir. Eu honestamente entendo um pouco diferente aqui. Porque o que acontece? Se o cliente, o tomador de serviço, ele declara que aquele computador que ele está carregando, ele vale R$2.000, e se estabelece, como diz o parágrafo único, o limite da indenização em R$2.000, se depois ele vier reclamar 10 mil, olha, você declarou 2 mil, eu vou te indenizar em 2 mil, que foi o valor declarado. E ele vai poder, e o transportador ele pode usar esse parágrafo único para embasar essa decisão dele, olha, eu vou pagar os 2 mil. Porque nesse caso, eu acho que quando o próprio dono do bem, ele declara aquele valor e se estabelece aquele valor como limite de indenização, eu acho que, do fim, acaba sendo, sim, uma cláusula de limitação da responsabilidade.
Eu acho que Mas seria no contencioso, eu discordo porque a limitação de responsabilidade ela pressupõe uma avaliação, uma quantificação do dano, né? E eu não tenho uma quantificação prévia do dano. Aqui está quantificando previamente o dano, mas quem está dando dano, quem está dando o valor do dano é exatamente aquele que é o dono do bem a ser tutelado. Mas enfim, eu acho que mostra como isso é uma discussão polêmica. complexa. Exatamente. É a alocação do risco. Você vai entrar na alocação. Vamos lá. E, por fim, aqui, um exemplo de consumidor, como vimos, um dos requisitos é não violar normas de ordem pública. Consumidor é expressamente na lei, existem normas de ordem pública ali no Código de Defesa do Consumidor. Então, é vedada esse tipo de cláusula para consumidores pessoas físicas, tá? Porque existe uma disposição aqui no CDC que estabelece a possibilidade para pessoas jurídicas. E aí, nesse caso, ficaria a critério do juiz identificar em quais situações, que aí o artigo fala, poderá ser limitada, em caso de pessoas jurídicas, em situações justificáveis. E aí, essas situações justificáveis seriam verificadas pelo próprio magistrado, mas existe a possibilidade, então, para consumidor pessoa física. Bom, gente, com alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário em relação a essa parte até agora? Vamos continuando. Agora a gente vai falar um pouco sobre a alocação de risco, que não é limitação de risco. Ela só é uma ferramenta para que as partes possam alocar o risco de forma equilibrada no contrato para que ninguém saia muito oneroso desse contrato. Então, para que serve a alocação de risco? É para você fazer a avaliação dos riscos previstos naquele contrato, naquela relação que está sendo estabelecida entre as partes, a compatibilidade dessas obrigações entre as partes, para ver se existe um equilíbrio, se existe não há nenhuma das partes sendo demasiadamente onerada em relação às obrigações da outra parte, e que parte será responsável por qual tipo de risco, né? Existe, inclusive, a gente não está com o Roberto aqui do nosso público, mas em contratos públicos existe a prática, muitas vezes, em alguns contratos, até a obrigação de você fazer a matriz de risco, estabelecendo claramente quem vai ser responsável por cada obrigação e quem vai assumir o risco de cada obrigação. Como eu disse antes, isso não visa limitar a responsabilidade, a alocação de risco não tem esse condão. Na verdade, as cláusulas de alocação de risco no contrato, elas sequer dependem de haver uma cláusula de limitação de risco. Pode haver cláusula de alocação de risco sem a limitação. Como eu disse, ela é uma medida mais preparatória, para que as partes já entrem nesse relacionamento, nessa relação contratual, de uma forma, com uma visão mais clara dos riscos que elas podem sofrer, quais são os prejuízos que elas podem tomar, assim, para já se preparar para caso algum descumprimento venha ocorrer e eles não tenham controle sobre isso aqui. Inclusive, a alocação de risco é algo que é previsto a respeito à alocação de risco estabelecida pelas partes em um contrato pelo juiz, ela é estabelecida no Código Civil. Mais especificamente no 421A, inciso 2, que fala, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. É importante a gente falar aqui da atuação do judiciário em relação a termos contratuais, né? A gente vai ver aqui, nesse caso, que o juiz ele deve respeitar. Em outros casos da limitação de responsabilidade, o juiz também tem alguma liberdade para fazer uma mudança, mas o que vem acontecendo ultimamente é que os juízes estão cada vez mais buscando respeitar a vontade das partes. Então, aquilo que foi estabelecido em contrato, a não ser que seja flagrantemente desproporcional, extremamente oneroso, ou que a parte que assumiu aquela responsabilidade era hipossuficiente, a não ser que exista uma situação muito clara de desequilíbrio entre as partes, o juiz tende a aceitar a obrigação que foi estabelecida no contrato. E isso é bom. Isso é bom, porque dá mais segurança jurídica para as partes estabelecer as regras que elas querem para aquilo ali. Imagina você estabelecer o contrato, estabelecer todas as regras, e depois, no meio de um contrato, uma das partes fala, não gostei dessa regra, eu vou discutir ela em juízo, o juiz muda. Então fica um negócio complicado. Como é que você vai manter a segurança jurídica se você não sabe exatamente se aquilo que você está acordando com a outra parte realmente vai ser executado em juízo?
Então é muito bom que os juízes, hoje em dia, eles já estão com uma mentalidade diferente, estão realmente buscando respeitar a vontade das partes do que nada contrário. Vale intervenção, Anitta. Então, mudou um pouco isso, né? Porque antes os juízes intervinham mais, não é uma cultura. Eu acho que a tendência, nos últimos anos, a gente tem observado uma menor intervenção e depois da lei de liberdade econômica, acho que isso se acentuou. O Thiago e a Flávia concordam. E quando a gente fala de arbitragem, então, em contratos mais complexos, em que tem cláusula compromissória, aí a intervenção é menor ainda. Mas, claro, assim, pensando em contratos bem elaborados, contratos com partes bem assistidas e partes equilibradas, e aí quando o juiz identifica essa situação, a intervenção é muito baixa, o índice de intervenção é baixo. Agora, em contratos que traduzem um certo desequilíbrio entre as partes, a intervenção tende a ser um pouco maior. Desculpa interromper, porque a gente ficou surpresa com isso, porque houve um tempo que os juízes intervinham muito mais, e acho que o progresso assim, da lei de liberdade econômica, o respeito às partes contratantes e ao instrumento contratual tem sido cada vez maior aqui. Eu já ouvi gente falar assim, né, o pessoal das antigas, principalmente assim, quando você sai do universo de São Paulo e tal, eu só acredito em contrato com sentença transitada em julgado, né? E não acho que seja bem assim. Eu acho que tem um movimento, né? Você pegar ali nos códigos civil de 1917, você tinha um liberalismo bastante acentuado e uma liberdade grande às partes contratar. O Código Civil de 2002, ele traz uma série de princípios e uma base mais principiológica para o direito contratual, cláusula da boa-fé, uma série de cláusulas abertas que permitiram e foram interpretadas pelo judiciário como mecanismos de intervenção do judiciário nos contratos. Com a lei de liberdade econômica, e principalmente em contratos mais sofisticados, eu acho que tem um movimento de refluxo dessa visão mais intervencionista, né? Então, um exemplo claro, né, você pegar o último congresso que teve do SEBAR de arbitragem, que é o principal congresso de arbitragem do Brasil, o tema era exatamente o direito dos árbitros de intervir nos contratos. E ali havia um consenso entre diversos arbitralistas, ali tinha mais de, 1.000 arbitralistas, em que o árbitro deve ser muito parcimonioso em intervir no contrato, né? E principalmente quando você tem partes sofisticadas, partes bem assessoradas, em contratos que têm um equilíbrio entre as partes. A questão que eu acho que sempre tem que tomar cuidado é que a gente tem livre contencioso, é que o problema está nos fatos, né? Então, não é porque você fez um contrato e tem uma matriz de risco e aquela matriz de risco vai ser necessariamente obedecida. Se for caracterizado, se a gente, no contencioso, conseguir caracterizar que na formação do contrato tinha um desequilíbrio, então não é um contrato que tinha uma parte suficiente, eu acho que esses princípios podem ser mitigados. Então, existe um arsenal disponível para o juiz intervir, mas existe já hoje um movimento de que se há uma igualdade entre as partes, são partes bem assessoradas, a matriz de risco, como o Elias bem colocou, deve ser observada. Então, eu acho que é um pêndulo, né? O judiciário sempre tem esses movimentos pendulares. Hoje a gente está num pêndulo que tende a privilegiar a autonomia da vontade. E eu, como advogado contratualista, espero que continuemos nesse caminho. Afinal de contas, em que serve eu escrever tudo aquilo ali para depois não funcionar no judiciário? Mas, como bom contratualista, você tem que também falar, pessoal, aqui vocês não podem exagerar a mão, porque aqui não temos uma situação de equilíbrio. Então, abre margem para questionar matrizes de risco. Exatamente. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais especificamente sobre algumas cláusulas de limitação e exoneração e outras que se assemelham a essas duas, mas que não necessariamente elas têm essa característica principal. Eu vou começar a falar sobre a cláusula de exoneração da responsabilidade. O importante é que a gente está falando de exoneração da responsabilidade de indenizar. Isso vai ser mais importante mais para o fim desse slide. Mas a gente está falando da exoneração da responsabilidade de indenizar. O caso da exoneração completa da responsabilidade de indenizar, ela nem sempre é muito bem vista no judiciário, e eles podem até me ajudar aqui, porque ela tira completamente a responsabilidade de indenizar em caso de dano. E os juízes, por mais que eles estejam ainda
assumindo que a vontade das partes deve prevalecer, em alguns casos ainda existe um pouco desse protecionismo. Então, quando a gente fala em exoneração completa, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas não quer dizer que ela não é aceita. Não quer dizer que a cláusula de exoneração de responsabilidade ela nunca vai ser aceita no judiciário. Não é isso. A gente só tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de formular essa cláusula e estabelecer se aquela limitação ela é onerosa demais para outra parte ou não. Tá? E como eu disse, a gente não pode simplesmente proibir isso, porque seria interferir na vontade de contratar das partes. E o princípio da liberdade de contratar das partes, ele deve se prevalecer sempre que possível, sempre que não houver nenhum desequilíbrio. A cláusula de exoneração da responsabilidade, para que ela tenha validade, esses são os requisitos básicos, não são os únicos requisitos, mas os requisitos básicos de uma cláusula de exoneração da responsabilidade é que ela tenha objeto lícito, que as partes sejam capazes, que atenda a autonomia da vontade das partes, por isso a gente volta naquele negócio que não pode, em contrato de adesão, não pode um contrato unilateral estabelecer limitação de responsabilidade, obviamente para a outra parte, se a parte que está propondo o contrato e ela limita a responsabilidade da outra parte, tudo bem, isso não vai ter problema, porque não é benéfico para a outra parte, e respeite a ordem pública, como a gente falou já no começo. Algo que a doutrina e a jurisprudência elas têm recusado bastante, e aí, na verdade, é mais a doutrina, a jurisprudência está formando, é que as partes não podem limitar a obrigação de indenizar quando for relacionada à obrigação principal do contrato. Aquela que originou o objeto do contrato. Até porque se você limita a responsabilidade de indenizar, no caso de descumprimento da obrigação principal do contrato, meio que você perde a força, meio que você perde o propósito do contrato. Né? Você retira qualquer risco da parte de cumprir o contrato, a obrigação principal, de não cumprir aquilo. Ela pode até, inclusive, escolher não cumprir aquilo, porque não tem uma penalidade muito grande. Já por outro... transportar, mas não me responsabiliza pelo transporte. Exatamente, não dá, não funciona. Né? Eu vou te transportar, mas se acontecer alguma coisa, não me responsabilizo. Não, na verdade não seria nem isso. Eu contrato transportar e não transporto. Você não cumpre. Exato, não cumpre a sua obrigação. O fato o objeto central do contrato. Eu te prometi vender e não te vendi. Te prometi entregar e não te entreguei. Exato. Não nenhuma outra obrigação acessória. Mas aí tem uma discussão, né? Porque o credor ele pode cobrar o cumprimento da obrigação ou pedir indenização. Ele já chega lá, exatamente. Mas aqui, exatamente porque deixa eu só falar um pouco. Eu estava falando daquilo que acaba sendo meio proibido, mas eu vou falar do que acaba sendo mais comum em termos de cláusula de exoneração completa da responsabilidade, que é no caso dos danos indiretos e lucros cessantes. Isso, além de muito comum nos contratos, é bastante aceito pelo judiciário na verdade, você acaba tendo nos contratos mais cláusulas de exoneração do que manter a responsabilidade por danos indiretos. As partes têm muito medo de se responsabilizar por danos indiretos, até porque eles são muito difíceis de quantificar. Então, aquilo que você não consegue quantificar, você não consegue se preparar. E aí, essa indecisão, essa dúvida sobre qual é a minha exposição nesse contrato, acaba fazendo com que as partes falem, olha, e acaba sendo meio que bilateral. Ninguém vai se responsabilizar por danos morais e a gente acaba por aqui. O ponto só dos indiretos também é que é muito difícil de provar. Né? Então, além de ser difícil de quantificar, quando você vai para o judiciário, comprar o dano direto no judiciário é muito complexo. O lucro cessante também... Nossa, é muito difícil ver uma sentença de lucro cessante, né? Acho que dá para contar nos dedos de uma mão. Então, acho que o judiciário aceita, porque, putz, ainda bem que não para... Não precisa se adentrar no assunto, né? Agora, o que você disse, assim, a exoneração da obrigação... O que eu mencionei que a gente está falando da exoneração da obrigação de indenizar? Porque quando a gente fala a exoneração da obrigação de indenizar, não significa que outros direitos que a parte inocente tem no contrato, eles somem. Como, por exemplo, a execução específica do propósito. Eu não vou indenizar, mas eu posso exigir que você cumpra o contrato, mesmo que você não tenha cumprido. Você não vai pagar por danos, perdas e danos,
mas eu posso exigir a execução específica daquela obrigação. Você não cumpriu, o juiz vai obrigar você a cumprir. Ou, por exemplo, a possibilidade de rescindir um contrato. Você não, a outra parte ela não se responsabiliza em indenizar os danos que ela causou, mas isso não significa que a parte inocente, a parte prejudicada, decida rescindir aquele contrato, para que ela não continue num contrato em que não interessa mais, que o devedor ele não está cumprindo e ele não tem qualquer penalidade no caso dele não cumprir. Então, é importante falar que a gente fala aqui da obrigação de indenizar e não todas as obrigações, limitação da responsabilidade em relação a outros termos do contrato. Tá? Mas para colocar um pouco de complexidade nessa discussão, se eu vou cobrar no judiciário uma obrigação específica, uma obrigação de fazer, por exemplo, e eu não consigo fazer com que ele cumpra, no limite isso vai se converter em perdas e danos. Sim. Né? Então, aí talvez tenha a discussão da exoneração de indenizar, porque o remédio jurídico que a lei prevê pelo descumprimento da obrigação de fazer é a conversão em perdas e danos. Então, no limite, eu acho que você vai ter um conflito entre a liberdade de contratar e o que a lei determina como remédio. Eu acho que seria uma ótima discussão. Nunca tive essa discussão, eu acho que seria mais fácil um juiz respeitar a cláusula se ela for de limitação. Então, tá bom, você não cumpriu, você não consegue cumprir, mas existe uma regra para você ser indenizado. Limitada ou prefixada, mas existe. No caso da exoneração, eu acho que o juiz até fica mais inclinado a falar, essa cláusula não vai valer, porque você não entregou, você não consegue entregar e não precisa indenizar, então o contrato ele meio que não serviu para nada. Eu acho que realmente é uma discussão boa e eu acho que nos dois cenários pode existir uma interpretação um pouco mais diferente do juiz pela situação concreta. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cláusula da limitação, que ela é muito parecida em alguns termos com relação à exoneração, mas ela acaba sendo um pouco mais aceita pela jurisprudência, porque diferentemente da exoneração, ela limita. E quando ela limita, ela estabelece um valor máximo para a indenização. Esse valor máximo, ele vai ser necessário ainda uma quantificação, uma qualificação do dano, para saber qual foi o dano causado, mas se esse dano for superior ao valor estabelecido pelas partes no contrato, a parte infringente, a parte que seria responsável por pagar a indenização, ela vai ficar limitada àquele valor. Se foi estabelecido no contrato R$100.000, mas foi verificado que o dano foi R$200.000, não importa. A parte que causou o dano, ela vai ser responsável pelos R$100.000 e o restante vai ficar na conta da parte inocente, porque ela aceitou essa limitação. Tá? Assim como a cláusula de exoneração, ela também tem objeto lícito, partes capazes, autonomia da vontade e respeitar a ordem pública. Só um ponto, esse limite máximo que você falou foi determinado entre as partes. Entre as partes, não necessariamente que a gente pode determinar um valor maior, por exemplo, sim, que seja superior ao valor do contrato, dependendo da multa. Não, aí você vai entrar na causa penal, que é a prefixação Exato. de danos. Exato. O que a gente está falando aqui é a limitação da obrigação de reparar, indenizar por danos causados. Então, não é uma penalidade, mas sim tem que verificar, tem que ser comprovado que houve um dano, calcular esse dano e aí sim você vai aplicar a limitação. Quando você estabelece já pré-estabelece uma quantificação das perdas e danos, é a cláusula penal e aí sim há a limitação que você falou do valor total do contrato. Tá? E com o direito do juiz interferir no artigo expresso em lei, que ele pode equilibrar se estiver desproporcional. Exatamente. É com relação ao... E é, na verdade, a próxima slide que a gente vai o valor total do contrato, que a jurisprudência entende que tem que ser o valor total do contrato, pode ser menor que isso. Porque, pelo que eu já tinha pesquisado, eles trabalham geralmente com o valor total do contrato. Mas algumas eu diria empresas... o valor total da obrigação garantida pela cláusula penal, né? Não necessariamente com o contrato. Então, acho que o conceito que tem estabelecido, aí corrige a Thaís e Flávia, é o valor total da obrigação garantida. Então, se eu tenho uma obrigação no contrato, que não é o valor total do contrato, não é o valor total do contrato. Isso pode ser um conceito questionado. Mas o juiz tem o direito também de eles podem ter... Já é desproporcional. Como a gente já começou a discussão, agora a gente vai falar um pouco sobre a cláusula penal, que não necessariamente é uma cláusula limitadora de responsabilidade de indenizar, mas ela pode sim ter a característica limitativa. Porque
A cláusula penal, ela normalmente é verificada como uma multa por descumprimento contratual, mas não necessariamente ela precisa ser uma multa. A gente pode ter uma cláusula penal que, na verdade, ela limita ou extingue alguns direitos contratuais antes previstos. Caso haja descumprimento de uma determinada obrigação, em vez da parte inadimplente pagar uma multa, ela perde alguns direitos. Um exemplo que a gente deu aqui, por exemplo, é um desconto progressivo. Ela tem uma obrigação de comprar uma quantidade mínima de produtos para manter um desconto progressivo. Se ela não comprar, não é uma obrigação indenizável, não é uma obrigação, uma multa, mas ela perdeu algum desconto que ela teria direito se ela tivesse mantido aquele volume de compras. Essa é uma alternativa de cláusula penal. Mas a maior parte das cláusulas penais, elas realmente são as multas. E as multas, elas podem ser compensatórias ou não compensatórias. E aí, é na diferença entre as duas que a gente vai ver se ela é limitativa da responsabilidade ou não. Então, a compensatória, assim como o próprio nome diz, ela compensa o dano causado, além de punir a parte inadimplente. Então, nesse caso, no caso da multa contratual compensatória, ela tem sim o caráter limitativo. Então, limitativo. Ele não pode pedir mais nada, tem aquele valor, acabou. Isso. Pode ser para baixo, acima, o dano, tanto faz o dano sofrido. Exatamente. E é importante falar também que você não precisa comprovar o dano. Essa é uma pequena vantagem da cláusula penal em relação à limitação da responsabilidade. Não há necessidade de comprovar o dano. O simples fato de ter havido descumprimento contratual já é o gatilho para que a multa seja aplicada, diferentemente da responsabilidade. E isso daqui é utilizado, por exemplo, em contratos que não tem valores, como um NDA, um contrato de confidencialidade, por exemplo. Especialmente o contrato de confidencialidade, porque assim como os danos morais, ele é muito difícil de ser comprovado em juízo. Primeiro, que houve o descumprimento da confidencialidade. Segundo, que o descumprimento da confidencialidade de fato gerou um dano e qual foi o valor desse dano. Eu já tive algumas experiências e realmente é muito difícil fazer essa comprovação. Então, para evitar que a parte tenha suas informações confidenciais divulgadas de maneira irregular e depois não consiga ser compensada porque ela não consegue comprovar claramente de que houve um prejuízo, ela pode até comprovar que houve a divulgação irregular, mas se ela não conseguir comprovar o prejuízo, não vai adiantar de nada. Então, nesse tipo de contrato, especialmente no NDA, por exemplo, a multa acaba sendo muito bem-vinda, porque você já pré-estabelece qual é o dano que vai ser, quantificar o dano que vai ocorrer caso alguma informação confidencial seja divulgada de maneira irregular, independentemente se aquela informação se a divulgação teve ou não dano para a parte lesada. Mas tem uns casos interessantes, né? Por exemplo, outra causa nesse sentido é o não compete, né? Tem causa de não compete. Difícil também o enforcement dessa cláusula, mas se você tiver a prefixação do valor da multa, já tem algo efetivamente cobrar e tem um preço para ele não cumprir. Uma outra cláusula dos que a gente já teve aqui, esse é o contrato de M&A. Né? O break-up fee, se você define no contrato uma multa pelo não fechamento da operação. Essas cláusulas, elas têm você pode olhar de duas formas isso, e acho que tem que ser muito cuidadoso para quem faz o contrato. Porque ao mesmo tempo que ela impõe uma sanção clara para quem descumprir, ela estabelece o preço do descumprimento. Então, ele consegue quantificar. Não vou fechar esse negócio. Quanto custa não fechar esse negócio? É 10% do valor da operação? Melhor fazer isso do que pegar um negócio que será... Eu vou escolher. E aí você tem que falar, é uma cláusula de prefixação da perdas e danos ou é uma multa penal que eu posso adicionar os danos adicionais, também cobrar os danos excedentes? Eu acho que esse é um ponto importante na hora que faz o contrato, porque em vários negócios que a gente viu aqui, o break-up fee, por exemplo, é isso, cara, não vale mais a pena pagar a multa e não fechar o negócio. E também, quando não tinha o break-up fee, você tem que provar o dano, por exemplo, na operação de M&A, a discussão fala, como é que eu vou provar o dano de não fechar o negócio? É super difícil, a discussão fica em cobrar o valor dos honorários dos assessores que trabalharam no negócio. Posso cobrar o preço integral da operação quando eu levei a empresa. Então, essas cláusulas são super importantes e tem que ser pensadas com cuidado dependendo da posição que você está no contrato. Exatamente. A cláusula ela foi estabelecida como
não compensatória, e aí colocar ainda aqui, ressalvado o direito das partes em exigir perdas e danos, aí essa multa ela tem um único caráter punitivo, é punir o descumprimento contratual, ainda podendo, sendo difícil ou fácil a comprovação do dano em juízo, é uma outra questão. Mas é importante ver isso exatamente porque a compensatória é aquilo. Você não vai poder em juízo reclamar mais se o dano que você experimentou foi maior do que aquele estabelecido, porque foi aquilo que as partes estabeleceram. E a incerteza é fundamental. Sim, na nossa experiência, quando você tem uma situação de incerteza, você pode quantificar um dano, por mais absurdo que seja o peso que você coloca na mesa da negociação antes do contencioso, a outra parte fala, cara, mas e se eu perder isso tudo? E aí isso serve como um reforço grande para fechar o negócio. Exatamente. E agora a gente vai no valor, que a gente estava discutindo, qual é o valor máximo de uma cláusula penal. Esse acaba sendo o ponto negativo da cláusula penal, porque a limitação da responsabilidade de indenizar, ela não tem esse limite. Você pode estabelecer que o limite da responsabilidade das partes é 2 vezes o valor daquele contrato, 3 vezes o valor daquele contrato. É difícil ter uma cláusula desse tipo de limitação acima do valor do contrato, mas não há nenhum impedimento para que isso seja feito. As partes podem avaliar que o risco é bem maior do que o valor do contrato e estabelecer um limite maior do que aquele valor. Já na cláusula penal isso não pode, isso é proibido. O máximo que uma cláusula penal pode ter, o valor da cláusula penal, é o 100% do contrato. E aí você vai falar do contrato inteiro. E isso vai significar o descumprimento do contrato total ou não. Mas aquela cláusula, o valor dela não pode passar do valor total do contrato. E sim, o juiz ele pode interferir no valor da multa estabelecida pelas partes, se ele entender que aquela multa é abusiva em relação ao descumprimento. Então, imagina que você estabeleceu uma multa de 100% do valor do contrato e a outra parte tinha que entregar um relatório mensal e deixou de entregar esse relatório mensal, mas que não teve um prejuízo muito grande. Um juiz ele poderia avaliar aquela situação e falar, olha, a obrigação... O fornecimento do relatório mensal é uma obrigação acessória da principal e não interfere na continuidade do contrato. Então, aplicar uma multa de 100% em cima da parte, porque ela deixou de cumprir uma obrigação acessória que não prejudica a condução do contrato, pode ser demais e aí ele pode reduzir. Então, essa é uma das situações... Sim. Você não consegue ter o valor total do contrato. Aí eu estou dando um exemplo que o Thiago trouxe de não compete, por exemplo. Que você tem a violação e você vai estabelecer uma multa punitiva se a pessoa descumprir. Só que eu não sei ter o valor total do contrato para uma obrigação de não compete. Então você não tem esse limite. É o caso, por exemplo, do não compete. Mas você pode ter, desculpa te interromper, eu acho que a discussão aí você pode ter se a cláusula é abusiva ou não. Exato. Tá. Então, exato, no caso concreto, porque daí você vai ter que ver o caso concreto. Por exemplo, como é que você vai dizer qual que é o máximo de um NDA? Porque existem informações que são muito mais importantes, muito mais confidenciais e que podem causar um dano muito maior se forem divulgadas do que em outras situações. Entendeu? Então, vai ter que ver realmente no caso concreto se a multa que foi estabelecida naquele contrato, que não tem valor, se ela é ou não razoável pelo descumprimento. Então, na verdade, o limite acaba sendo a opinião do juiz em relação ao descumprimento contratual. E não muda muito. Quando a gente tem um contrato com valor, aí você tem um critério bastante objetivo. R$100.000 é o valor da multa. Quando você não tem isso, de qualquer maneira, você pode sempre levar para a apreciação do juiz, e o juiz ele vai ter a oportunidade de avaliar a situação e dizer se a multa estabelecida pelas partes ali, ela é razoável e condizente com do descumprimento contratual ou não. Mas o que a gente usaria, né? Levando para o juiz, por exemplo, uma cláusula de não compete. Vamos supor que o cara tem um negócio e, enfim, ele tocava um negócio numa empresa e saiu do negócio e não pode montar um negócio paralelo. Eu acho que uma base seria o faturamento que ele gerava, que ele gerava para a empresa que sofreu a violação do não compete. Então, se eu tenho uma cláusula que é 10 vezes aquele faturamento, a gente não teria dificuldade de sustentar isso em juízo. Então, você sempre tem que procurar a base econômica do negócio que está sendo protegido por aquela cláusula penal. Eu acho que é essa base econômica que vai ser utilizada numa discussão judicial sobre o valor da cláusula penal.
Exato, até porque você já tem, quando você já estabelece os parâmetros para você definir esse valor, você já vai pronto com essa argumentação para falar, ó, por que esse valor aqui é razoável e justo? Por causa disso daqui. Foi esse o racional que a gente teve para estabelecer esse valor. Esse é um ponto importante, né? Muitas vezes no contrato, a gente tem que construir a história do contrato, os pressupostos do contrato. Uma coisa que nos ajuda no contencioso é quando você tem um contrato, os considerandos que já definem a racionalidade que levou a base negocial que levou àquela transação. Então, dá uma explicação dos pressupostos da negocial no próprio contrato, você facilita a nossa vida no contencioso. Muito. Isso é que eu estava pensando, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente tem investido nos softwares, análise e tal, mas cada contrato é um contrato mesmo, né? Então, a gente que é aqui, que é apaixonado por contratos, trabalha contratos, trabalha contratos há 30 anos, então a gente fala, todo um contrato tem sua historinha e a multa tem que ser pensada de acordo com aquela obrigação, com aquela quebra, o lado que você está. Então, quem fala que o contrato é feito no automático, assim, não sabe o que é um contrato. Porque, tudo bem, analisar, fazer a auditoria, mas fazer um contrato bem feito, você precisa olhar o interesse de cada parte. Não, também. E a cláusula não automatizada. Exatamente, até porque a inteligência artificial, ela gera as coisas com base na informação que ela tem. Se a base da informação dela é ruim, o que ela vai gerar é ruim. E tem muito contrato. Até de contrato social, sabe? A gente tem cláusula automática que fala, se a parte sair, vai apurar com base no valor patrimonial. Não, tem que sair do automático. Às vezes pode te interessar que sim, às vezes não. Então, a beleza de cada contrato. Né? Seguindo, o último caso que a gente vai falar aqui, que também não é tradicionalmente uma questão de limitação da responsabilidade indenitária, mas pode ter sim essa característica, são os casos fortuitos e de força maior. Né? O que é o caso fortuito? É aquela situação que é alheia à vontade das partes, que ela é impossível de prever, ou se possível de prever, ela não é evitável. Então, é alguma coisa que exonera aquela parte de dolo ou culpa, porque ela não tinha nenhum controle com relação àquele fato e o descumprimento contratual que foi gerado em virtude daquele fato. Por que ela pode ser um limitador de responsabilidade? Porque quando há o descumprimento em virtude de um evento de força maior ou de caso fortuito, a responsabilidade da parte que descumpriu o contrato ela é afastada. Porque ela não teve o controle, ela não gerou o dano dos pressupostos para a obrigação de indenizar. Um deles é o dolo ou a culpa. Nesse caso, não houve dolo, não houve culpa. Foi uma situação que fugiu do controle dela e que preveniu ela de cumprir com a sua obrigação. E o interessante das situações de caso fortuito e força maior é que elas podem ser definidas entre as partes. Podem haver situações em que as partes decidam que daquele contrato, naquela obrigação, questões climáticas, por exemplo, por mais severas que possam ser, por pior os destroços que ela pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu na semana passada, que São Paulo ficou sem luz, ela pode dizer, olha, a questão climática que acabou com a luz e fez você descumprir um contrato comigo, ela não é considerada uma situação de caso fortuito ou força maior. Ou seja, mesmo que naquela situação a parte foi impedida de cumprir com a sua obrigação por uma questão que ela não tem controle, como as partes definiram que aquela situação não seria considerada um caso fortuito, ela sim vai continuar sendo responsável por indenizar pelos danos. Diga. Isso aqui, a gente tem uma coisa bem interessante, a Paula está rindo, cansada de eu falar. Em contrato de construção, é muito comum você colocar, né, você definir o que é aceitável como caso fortuito de força maior. E a gente tem alguns litígios em que você tem essa questão. Né? Então, por exemplo, questão climática. A chuva não é caso fortuito de força maior em contrato de construção. Vários contratos de construção estão isso, quem coloca contrato são os contratantes, e aí a contratada vai lá e aceita aquela cláusula. Qual que é a discussão que surge? E, cara, acontece. Se você tem uma chuva absolutamente excepcional, que é absolutamente imprevisível, a discussão volta. Né? Então, isso é super interessante, porque é aceito, né? Não tem na dúvida que você pode limitar o que é caso por maior, mas você não resolve, pelo menos, a disputa judicial, porque
caso agora de São Paulo, né? Tem uma empresa, sei lá, ficou 5 dias sem energia. Então, tudo bem, queda de energia eu não controla. Quem controla é a ANEEL. Mas, tudo bem, 1 dia, 5 horas, 5 dias. É aceitável que alguém assuma esse risco? Isso é um evento absolutamente extraordinário. Cara, eu te garanto que tem uma disputa judicial gigantesca aí, a presença do juiz ou do árbitro falar, cara, não, isso aqui não está fora do que eles eram. Porque, de novo, é uma questão de previsão e alocação de risco. Né? Então, eu consigo prever o risco de ficar 5 horas sem luz. Eu consigo prever o risco de ficar 5 dias sem luz. Cara, não sei se você consegue prever isso. Quantos anos que isso não Então, isso não estava na alocação de risco original do contrato. Exatamente, com certeza. Então, a gente tem várias discussões sobre isso. Oi? É tipo uma cláusula de seguro, de apólice de seguro, tipo os carros. Normalmente, chuva, Ela exclui enchente, situações, exatamente. Mas nesse caso caíram todas as árvores do bairro. Não é um caso normal. Exatamente. Talvez em 2024 agora já fique mais contratos assinados já começa a prever mais de 5 dias. Tem vários casos, né? Você tem cláusula contratual aí antes para ver epidemia. Epidemia não é cláusula fortuita. O Covid foi cláusula fortuita em qualquer contrato. Ninguém fala, não, que epidemia, eu previ lá que epidemia. Mas ninguém sabia que existia Covid, né? Mas o Covid é um outro exemplo que eu ia usar, inclusive, porque ele foi, em algum momento, foi considerado um caso fortuito, mas hoje em dia, por exemplo, já não é mais. Você já conhece os efeitos dela, você já sabe como se prevenir. Então, em muitos contratos, principalmente eventos, alguma coisa que tem uma aglomeração de pessoas ou de viagens, por exemplo, as partes já estão colocando no contrato que qualquer situação de Covid não vai ser considerada uma situação de caso fortuito. Porque lá atrás, lá em 2020, quando ninguém sabia exatamente o que era aquilo, as pessoas estavam se infectando ao redor do mundo, aquilo ali era um fato imprevisível, incontrolável e que poderia sim limitar a responsabilidade das partes se ela não conseguisse cumprir com uma obrigação contratual, porque, por exemplo, não conseguiram transportar os bens para um outro lugar por embargo sanitário, por exemplo. Hoje em dia, depois de 2 anos e quase 3 anos mais de 3 anos, na verdade, quase 4 anos da pandemia, isso já não é mais uma situação. Ou a gente já conseguiu voltar à normalidade, ainda existe sim a Covid, mas ela já não prejudica mais o dia a dia das pessoas, não interfere mais na capacidade delas de cumprir com as suas obrigações contratuais, então ela já não é mais considerada um caso fortuito. Então esses casos fortuitos também eles podem ser passageiros e temporários. E o caso de EPD, né? A gente fala que não é condição precedente tivesse uma mudança, a Covid não é mais. E a Covid foi um caso assim, de resposta muito rápida dos tribunais, porque foi considerado como um evento de caso fortuito assim, por um curto período de tempo. Logo na sequência, os tribunais já começaram a relativizar os efeitos da Covid, principalmente em contratos de locação, por exemplo. Começou a ponderar que o prejuízo era para as duas partes, então acho que foi uma resposta muito rápida dos tribunais. E um outro exemplo muito clássico, acho que tem até súmula do STJ, que variação cambial ou de índices financeiros, de correção monetária, não configura um caso fortuito ou força maior. A gente já trabalha em ações discutindo o IGPM, porque a alta do IGPM de 2021 e 2022 ela foi fora de uma normalidade. Ela se descolou da inflação, do IPCA, né? Que é do medidor oficial da inflação, que é o IPCA, de uma forma nunca vista antes. E aí veio à tona uma discussão da adequação mesmo do IGPM para ser um índice de correção monetária, quando a correção monetária ela não é uma fonte de lucratividade para nenhuma das partes, ela não deveria ser fonte de ganho para nenhuma das partes, mas sim a mera recomposição do dinheiro no tempo. Então, mesmo em casos em que a gente tem até súmula, vai existir a discussão e obviamente que nesses casos em que as discussões se tornam mais complexas. O Tomás está aqui, acho que ele pode até ajudar, mas eu vi contratos recentes que aquela regra de que o IGPM é o índice do aluguel já não está mais sendo assim. A gente já está vendo muitos contratos com o IPCA, exatamente pela experiência que eles tiveram na pandemia. Olha, não dá para confiar no IGPM e não tem muita razão para o IGPM ser
o índice da locação, entendeu? E no período ali, o IPCA foi maior que o IGPM. Sim, mas a questão do IGPM é exatamente essa volatilidade. Em pandemia, ele chegou a 30% ao ano. Eu vi contratos IPCA ou IGPM por menor. Ou menor? Eu já vi isso aí também. Porque aí eles conseguem manter os dois. Porque o que acontece? O IGPM, inclusive, pode ser negativo. Contratos que eu vi também, que a correção, ou seja, que a correção monetária, ela vai ser feita pela variação positiva. Que daí, se for negativo, pelo menos não diminui. Então, existem várias formas de você escrever essa cláusula para que ela tenha uma equiparação seja analisável e boa para as duas partes. Para terminar mesmo o que a gente estava falando aqui, o que eu coloquei aqui, prazo fortuito de força maior, como uma possível forma de limitação de responsabilidade? Porque os casos fortuitos eles estão previstos em lei, né, no artigo 396 do Código Civil. Mas como a gente pode estabelecer, as partes podem estabelecer situações que são ou que não são caso fortuito, isso acaba, assim, por ter um efeito limitativo da responsabilidade de indenizar da parte, no caso da queda de algum descumprimento ocorrer em razão de um caso que as partes definiram em contrato, que era considerado, sim, caso fortuito ou força maior. Bom, essa aqui foi a nossa apresentação de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para fazer perguntas ou comentários que vocês tiverem e não quiseram fazer durante a apresentação. Tá? A gente está aqui à disposição de vocês para conversar. Contar causas, fazer perguntas. Bom, Eu tenho uma provocação para fazer. Mas é bem-vinda, é sempre bem-vinda. E cláusulas, qual é o efeito da cláusula de limitação de responsabilidade para quando o inadimplemento é decorrente de dolo ou má-fé, ou culpa grave? Alguém tem uma posição sobre isso? Eu, sinceramente, eu vou esperar os convidados terem uma posição, porque eu tenho a minha posição, óbvio que eu tenho a minha posição, mas eu queria ver com vocês. Esse realmente é um tema que tem bastante discussão e não tem uma definição clara, e nem doutrina, nem jurisprudência sobre se é possível limitar a responsabilidade de indenizar em casos de dolo ou culpa grave. O que vocês acham? Assim, eu fiz alguma coisa contra você por vontade própria, esconde própria. Intencionalmente. E aí, eu mesmo assim quero isentar da responsabilidade de evitar essa pergunta, Tiago. Eu tenho uma relação contratual, eu descumpri o contrato intencionalmente, causei um dano, e eu me valho da limitação de responsabilidade para limitar as consequências. Qualquer contrato. Não, é que geralmente você só aceitaria uma limitação de responsabilidade se você excluísse os danos causados por dolo e má-fé. Eu não aceitaria uma limitação de responsabilidade. A questão é a boa-fé objetiva do contrato, né? Você sai da boa-fé objetiva do contrato, que é a base do contrato, onde ele nasce, quando você infringe com dolo ou má-fé. Então, acho que daí você anula essa limitação de responsabilidade. De novo, não tem uma definição certo ou errado, é a minha interpretação, você tem a sua, né? Mas a minha interpretação é igual a sua, né? É uma discussão que a gente tem sempre na definição de efeito material adverso. Exato. É um contrato, mas é num período exclusivo ali entre signing e closing, e fica sempre nessa da contraparte não querer aceitar, a gente não quer aceitar. Mas E aí nessa tem especialmente tem a entrega, que é o que você já sabia, né? Exato. Então, exatamente, aí tem a intencionalidade da causa do dano. Eu também tenho a minha interpretação de que talvez possa ser mais complicado o dolo. A verdade comprovar o dolo daí também. Exatamente. Aí você vai ter que comprovar o dolo ou a culpa grave, que é um pouco ainda mais difícil. Né? Eu acho que tem duas coisas diferentes, né? Duas situações bem diferentes. Uma situação é você ter uma cláusula geral que fala o limite da responsabilidade a X. E sem determinar em que hipótese você limita a responsabilidade. Uma cláusula geral de limitação de responsabilidade. E aí, judicialmente, você vai ter a discussão, e a discussão é qual que é o efeito dessa cláusula de limitação de responsabilidade? Ela tem o efeito de limitar a responsabilidade em todos e quaisquer casos, ou somente nos casos em que não há dolo e culpa grave. Então, aí você tem uma discussão de efeitos.
Uma outra discussão é a validade. Eu posso limitar a responsabilidade expressamente em casos de dolo ou culpa grave? Também tivemos essa discussão aqui. Eu acho que pode, né? Até porque isso é dito dispositivo, disponível, e, portanto, não há uma vedação, não é uma regra cogente. Segundo ponto, se eu posso estipular uma multa, uma cláusula penal com pré-fixação de perdas e danos, que é compensatória, e se eu inadimplir essa cláusula, eu estou limitado àquele valor, e isso é aceitável, por que eu não posso prefixar ou limitar a responsabilidade? Porque a cláusula de penal compensatória, ela tem um caráter de limitação de responsabilidade. Então, se você prevê expressamente, eu acho que pode prever expressamente. Agora, se você não tiver uma previsão expressa de que aquilo cobre dolo ou culpa grave, existe uma discussão de efeitos que é bastante grande, porque essa limitação não engloba dolo ou culpa grave. E aquela questão também dos requisitos de validade da cláusula de exoneração. O objeto ilícito respeita a autonomia das partes, se elas estiverem em situações equilibradas, sendo assessoradas por advogados, elas sabem o que elas estão escrevendo. Elas estão concordando com aquilo que está sendo estabelecido. É um direito disponível? As partes são capazes? São. Então, qual seria realmente a justificativa para dizer que aquela cláusula é nula? Existe também esse outro ponto. A parte que assinou aquele contrato, ela estava plena consciência do que ela estava assumindo. Ela tem advogados que podem, inclusive, ter recomendado que ela não aceitasse aquela cláusula, mas ela resolveu aceitar aquela cláusula. Porque eu não sei se nenhum advogado aqui ia aceitar um tipo de cláusula dessa, mas o advogado recomendou, o cliente descobriu o caminho. Cláusula expressamente. Essa é uma cláusula muito delicada, né? Porque parece que você está pedindo uma autorização para fraudar. Posso falar, te prometo que você põe. Eu vou te contratar, então, para você colocar. Você contrata ele, eu só... A interpretação aí é sempre delicado você colocar, porque parece que você está pedindo uma autorização para fraudar alguém. Mas a verdade é que, se houver uma discussão, porque na hora do litígio, você vai alegar que a outra parte descumpriu por dolo. Você não vai falar que ela descumpriu só porque ela descumpriu, você vai falar que ela descumpriu de má fé, que ela descumpriu por dolo, que ela tinha intenção de prejudicar. Então, se houver essa discussão, ainda assim a gente tem uma limitação. E tem uma questão de preço, né? Uma questão de preço. Quanto eu vou te pagar por isso? Vou te pagar X. Tá bom, você tem que pagar X, mas as condições de responsabilidade são essas. Mas se você me pagar 1/3 de X e eu não tiver nenhuma responsabilidade, eu te vendo por 1/3 de X. O cara assume o risco. Né? Então, eu acho que, no fundo, existem hipóteses. E eu falo a limitação, sim, mas essa de você colocar expressamente então, que em caso de dolo você vai estar limitado, é complicado. Porque talvez o negócio faça sentido que tenha. Né? Então, talvez alguma coisa bem específica. Um negócio em que o ambiente talvez já não era um ambiente de tanta confiança, né, no momento da assinatura do contrato. A gente tem que lidar com esse tipo de situação. Nem sempre o contexto da assinatura do contrato é de muita cooperação, então as partes se previnem. Ou de desconhecimento, efetivamente. Né? Mas tem... fato existe... você quer fazer negócio, mas você não confia plenamente. Com a MNE tem a questão dos anexos, né? As partes vão fazendo anexos, colocando, o outro às vezes confere, não confere, coloca ou esconde alguma coisa do anexo. Mas essa é uma discussão bastante interessante. E se eu for aconselhar meus clientes, sempre exclui da limitação da responsabilidade dos casos de dolo ou culpa grave. Até que não tem essa discussão em juízo, fica mais fácil. Não, fica mais fácil em juízo, fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque o cara vai falar, cara, você agiu dolosamente. E eu vou ter uma discussão. E aí a prova de dolo é uma prova muito complicada. Agora, no caso que a gente estava falando antes do break-up fee, se a pessoa, se o vendedor, por exemplo, desistiu no M&A, né? Desistiu de vender porque ele recebeu uma outra proposta que cobre o valor do break-up fee. Só que na cláusula de MEC tinha a exclusão de dolo e culpa. Tá. Se for para o judiciário, como que... Porque, assim, por um lado você exclui a limitação, então, no mas fundo, por o que outro aconteceu? Você tem o break-up fee. Então, o break-up fee vira uma cláusula de saída do negócio. É uma cláusula penal, né? É uma cláusula penal. Paga para sair. Paga para sair, exatamente. É uma cláusula penal, é uma multa para você sair. Se você está saindo por conta de dolo... Ela não entra no material conversion. Então, não, sim, mas a Porque prova, o break-up mas a parte legada pode pedir uma indenização por
por quebra, por dolo. Complementar a cláusula penal. Complementar, sim, fica muito interessante. Porque ela está falando do MAC, que é o Material Adverse Condition. E se ela excluir o caso de cupom-dolo e o cara deixa de fechar por vontade própria, não tem nenhum motivo, ele recebeu uma proposta melhor. Aí você vai deixar ele simplesmente não fechar? Acho que sim, né? Você resolve no valor da multa de quebra. Mas o breakup fee, ele é uma multa. E como multa, ela pode ser compensatória ou não compensatória também. Não, a ideia do breakup que aí é compensatória. A gente escreve na breakup, ela pode ser compensatória ou não. Né? Se for compensatória, aí eu não vejo muita discussão. Então, mas aí é uma limitação de responsabilidade por um ato intencional. Acha que... Sim. Teria que ser um cenário assim, né? Eu assino esse contrato já sabendo que eu não vou fechar. Você tem que fazer essa prova, né? Aí ficou bem difícil fazer essa As duas prova. coisas são no mesmo momento, que é antes de fechar. Não, mas a gente pode pensar, por exemplo, paralelamente na mesma coisa, mas um contrato que está em andamento, as partes podem rescindir imotivadamente, mas existe uma multa. Eu tô terminando aquele contrato. Esse nesse caso ele quebrou o negócio. Mas a breakup fee acaba sendo mais ou menos a multa no caso de rescisão contratual, ou seja, eu estou te dando a oportunidade de ir embora do negócio, mas se você for embora do negócio, você vai ter que me pagar esse valor. E se ela for compensatória, ela é tanto punitiva como ela compensa pelo dano. Então não caberia exigir dano, indenização por dano, no caso daquela parte exercer um direito. Deixa eu perguntar uma coisa, só para apimentar a pergunta dela. Se você colocar execução específica, porque daí você pode falar, eu quero obrigar a outra parte a fechar o contrato, eu não quero eu quero obrigar a parte a fechar o contrato. Mas aí você não consegue, né, fazer a empresa vender ou comprar. A cláusula de execução específica morre. Como Essa você vai lá e tem uma ação de obrigação de fazer, tipo uma multa bilionária para o cara pagar se ele não fechar o negócio. Entra com uma liminar para impedir que o outro cara feche o negócio. Isso a gente já viu acontecer. Mas deixa eu fazer uma outra situação, uma outra consideração. Vai vender, exatamente. Você tem que ter uma estratégia. Você tem uma estratégia de contencioso que feche. Por isso a questão do valor do breakup fees é muito importante, né? Porque se você coloca um valor baixo, você permite que a outra parte saia. Agora, você tem que deixar claro no contrato que o cara tem a opção o breakup de exigir o cumprimento da obrigação principal. Ainda que isso seja, acho que, uma disposição legal, eu acho que isso reforça uma execução específica da obrigação de entregar um ativo. Terminar o negócio antes do closing, para pagamento do breakup fee, ele é um direito contratual garantido àquela parte, ao comprador. Quando você coloca uma cláusula de breakup fee, basicamente você está falando do comprador. Comprador, você tem o direito de desistir do negócio, e se desistir do negócio, você tem que me pagar esse valor aqui. O exercer um direito previsto em contrato e aceito pelas partes, ele pode causar dano? Então, cara, depende de como é que está escrito, né? Tudo bem, eu concordo com você. Se estiver dessa forma escrito... Eu estou exercendo meu direito. Então, mas se for uma cláusula penal... É mais uma questão de punição, no sentido de que as condições precedentes do contrato não foram cumpridas por aquela parte, e aí a outra parte pode desistir do contrato pedindo breakup fee. Entendi. Então ela tinha a obrigação de cumprir as condições precedentes, se ela escolheu não cumprir, e aí é uma penalidade. Aí sim, aí você pode causar um dano. Aí você pode causar um dano. Eu tenho dois casos, assim, de imóvel imobiliário, venda de área rural grande, e contratos com condicionantes para regularização da área. Regularizou, vendeu. Não regularizou, não fechou. Sem cláusula penal. Tem proposta melhor. Eu fecho com a melhor. Tomás? Primeiro, Como é que é, de novo? então, venda de imóvel rural, área rural, e as condicionantes para acontecer o negócio é regularizar a área, referenciamento e tal. Tá. Regularizou, vende. No meio do caminho recebe uma proposta melhor, não tem causa penal. Está todo mundo no risco. Era uma condição melhor. Tem que indenizar esse cara. Desculpa, primeiro proponente. E no segundo não tem a condição suspensiva.
No segundo, na segunda proposta. Assinou o segundo ainda, né? Assinou. É que assim, você conhece o caso prático. A gente normalmente, nesses contratos, a gente coloca que eu posso abrir mão dessa condição. Mas assim, um pouco se ele comprovar que você não está regularizando, que você não quer, que você tem toda a condição de regularizar. Sim. Ele pode se obrigar a funcionar o negócio. A proposta vincula, né? Não, sim. Se comprovar que eu não quero regularizar. Não, mas aqui a regularização é mais difícil. Não, mas aí ele está causando o dano com dolo. Se você limitar, mesmo no caso de dolo, pode ter uma limitação à exoneração de responsabilidade, como a gente estava discutindo antes. Porque ele está dolosamente atrasando ou não obtendo as licenças que ele conseguiria para fazer o negócio. Para te forçar o primeiro proponente a sair do contrato. Exatamente. Sim. Poderia. Mas aí já começa até um pouco de má fé, né? Passa do dolo, passa da culpa grave, aí é uma fraude, né? Aí eu já... Mas é uma situação de boa fé, que realmente não, a regularização está acontecendo, mas tem uma proposta melhor, não tem cláusula penal, e só é pular. Mas a proposta melhor abriria mão da regularização? Não. Sim. Cara, se você tiver um contrato, ajuda. Porque a proposta melhor já é, então já me paga aqui, porque o outro vai demorar para pagar, né? Você me paga primeiro, eu pago, eu pulei. É um contrato muito aberto, assim. Você não tem prazo para regularizar, nada disso. Porque assim, se está dentro do prazo também, se pular fora, eu acho que é difícil, sabe? Ele te amarrou por aquele período. Aí você sempre pode entrar com uma ação de obrigação de executar a obrigação. Quando você está enrolando demais, resolva o problema. Você tem essa obrigação. Se for ao contrário, assim, quando vai demorar 5 meses ou 10 anos. Sim. Aí realmente você está limitado até o seu direito de propriedade, né? De esforço de sua coisa. Não faz contrato. Aí entender um pouco quais são as suas condições. Dá para sair se for uma coisa muito aberta. Assim. Legal. Obrigado, gente.